hoje vocês olharem para toda essa situação de vocês estiveram lá, hoje voltaram, né? Graças a Deus foi rápido, né? Eu diria que foi rápido mesmo a volta de vocês. Como que é essa sensação de ver tudo isso pela mídia? Igual você falou, a mídia está trazendo uma coisa, mas vocês conhecem a realidade como é. Mas como que é ver tantas mortes ainda? Porque a gente que é mãe, né? A gente vê, assim, os filhos, aquelas criancinhas, os pais, aquelas criancinhas no colo mortos, né? Meu Deus, dói, né? E você acaba que você se compadece, né? Sim. Com a dor daquele pai, daquela mãe. E como é vocês saberem que hoje vocês estão em segurança? Mas ainda assim com o coração lá, porque tem conhecidos lá. Nosso coração tá lá. Parte dele ficou. E não tem como a gente se desligar, porque tem pessoas que a gente ama demais lá, que era a nossa família lá, que nos acolheu lá. Então é muito triste, até porque eu vejo os meus filhos e eu sei que se a gente continuasse lá, uma hora ou outra eles iriam fazer parte do exército também. Então, mesmo sendo brasileiros. Sim, porque se a gente ficasse, conseguisse cidadania, para se inserir ali, para realmente se sentir parte, é isso, tem que fazer servir. Parte do exército. E meu filho, né? Tá com quantos anos? Ele tem 15. Nossa, e ele já tinha me falava pra mim, mãe, eu vou pro exército. Nossa, ele tem vontade. Porque o pessoal, eles crescem amando aquilo dali, eles querem defender o país. Enquanto o outro lado cresce com ódio, com fome de destruição, o povo de Israel cresce querendo proteger a sua nação. É aquele sentimento de proteger. Eu vou te proteger, eu vou lutar por você. Morro por você. Eu morro por você, Não eu vou tem medo até de o morrer, fim. Né? Na verdade, não tem medo. Não tenho. O meu filho foi com a escola para um memorial que tinha de uma base, onde um dos soldados pulou em cima de uma granada para salvar os companheiros de equipe. E ali ele ganhou um memorial e tal, e a turma do meu filho foi, e ele chegou assim, maravilhado, ele falou, mãe, olha o que ele fez para salvar os amigos. Então esse sentimento, o patriotismo deles, e como eles crescem amando uns aos outros e cuidando uns dos outros, é incrível. Então, com certeza, se eu continuasse ali, meus filhos iam fazer parte. E aí eu fico com o coração na mão vendo aquilo. Não tem como não ficar emocionada e não ficar preocupada e não passar o dia em oração por eles. Por mais que vocês estejam aqui, né? Tá tranquilo, obviamente, pela sua família, né? Sim. Por vocês, mas não dá pra existe se desligar. Uma tensão ainda. É impossível ficar indiferente. Sim. Impossível, não dá. E vocês pretendem voltar? Ai, essa pergunta é tão difícil, mas é tão difícil, porque eu não sei se o Israel que a gente conheceu vai ser o mesmo depois disso tudo. Não sei o que vai ser. Depois que eu voltei, eu penso assim, gente, Israel é pro judeu. Porque nós ali, começou a guerra, a gente queria ir embora. Falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Agora não, os judeus foram para lá. Saíram, centenas de brasileiros. Você viu? Em Brasília, voltaram a comunidade todinha. Com aquele sentimento, eu vou lutar, se tiver que morrer, eu vou morrer pela minha nação, pelo meu povo. Eles nasceram com isso, tem isso dentro deles. Não tem isso dentro da gente. Por mais que a gente ame de todo o coração Israel, a gente já voltou para lá 2 vezes. 2, 3? 2 vezes a gente quis voltar. Agora, nessa situação onde tem que morrer pelo seu país... Não, peraí, deixa eu voltar. A gente não vai tem dar, não, isso. Viu? Infelizmente. E às vezes eu olhei pra mim e falei, caramba. Me acolheram bem, né? Que coisa, né? Eu não tenho isso dentro de mim. Por mais que eu ame tanto, é deles. Aquela nação... Isso. Aquilo dali é deles, nasceu com eles. E eu admiro demais. É algo que a gente admira muito no judeu, né, meu amor? Esse amor, assim... A comunidade em si, ela se respeita muito. Demais, no mundo inteiro. Na Onde verdade, tem uma comunidade... o DNA eles do estão judeu sempre foi juntinhos. isso, né? Porque, assim, desde sua
vamos dizer assim, do seu nascimento, lá nas promessas, né? O judeu, ele sempre teve que fugir, né? Ele sempre teve que estar em países estrangeiros até que essa promessa da terra, né, da prometida se cumprisse. E mesmo assim, né, teve as invasões, mesmo assim teve as diásporas, então o povo foi espalhado no mundo. Só que esse DNA de comunidade nunca se perdeu. Por isso que um dos menores povos da época permanece até hoje. Né, o judeu permanece até hoje com toda essa tradição cultural, porque independe de onde eles estavam, a cultura permanecia entre eles. Se fosse 3 famílias, eles continuavam fazendo as mesmas festas, eles continuavam Contando as histórias. muito as legal histórias, isso. sabe? É então, muito assim, forte. Algo quando que a gente não tem. Quando a gente olha para as escrituras, por exemplo, a gente vê ali, né, os primeiros livros escritos por Moisés, só que Moisés não viveu aquilo. Então, como Moisés sabia daquilo? Porque isso é passado de geração em geração, né? E não muda, né? E não muda. Não. Então, assim, Não até muda. hoje eles fazem isso. Então, as crianças recém-nascidas, que são de famílias religiosas, eles leem a Torá e a Bíblia para essa criança desde recém-nascido, contando do Deus de Israel. Né? E tem uma coisa bem legal, que eles vão contando as histórias e vai passando mel na boca da criança. Para que a Nossa, criança memória, perceba né? que Deus é doce, Deus é bom. Entende? Então, assim, é algo que... Isso é cultural. Legal. Sim. E todas as festas judaicas são celebradas, por mais que a família não tenha, assim, um vínculo religioso forte, Mas eles participam. mas tem a cultura. Entende? Então, assim, a cultura de Israel é muito forte. Então, isso não vai perder. Por isso que quando acontece algo assim, a gente vê o judeu do mundo inteiro falando, não, eu preciso estar lá. Eu preciso estar junto com o meu povo. Entendeu? Eu sou um deles. E é essa coisa que nos deixa, assim, comovido com tanto amor, sabe? Sabe o que mais me admira? Lógico, tem um amor, mas não tem medo. Não. Eles têm uma música que eles cantam. No exército, Quem tem fé. eles falam não que tem o medo. Deus de Israel é maior do que tudo. E eles não temem ninguém. No exército uma eles fé. cantam essa É música. uma Porque fé Deus gigante, vai dar a assim. vitória. Então, assim, é algo que você não precisa temer. Eles sabem o Deus qual prometeu para eles aquele lugar. Então, eles não têm medo. É como eu disse, né? Já vem de berço. né? Já vem de berço. Então, assim, você fica é adulto, algo... você É do mesmo tá jeito do outro preparado. lado. Nós não estávamos falando aqui que é colocado nas crianças, assim, algo que o ódio, do lado de cá é o contrário. Fala, Deus é o nosso protetor. Deus é quem nos deu este lugar. Deus vai nos proteger. Então, assim, eles têm uma frase bem legal que fala, Israel vive. Então, todas as entrevistas que estão sendo feitas por todo judeu ao redor do mundo, no final de todas elas, eles falam, Israel vive. Nossa, muito é emocionante. Entendeu? Então, É tipo assim, é muito. algo que eles não têm escolha. Israel tem que viver. E vai prevalecer. Isso é fato. Entendeu? Aquela terra é dos judeus. Os árabes querendo ou não, aquela terra é dos judeus. Então, assim, Deus não mente. E o guarda de Israel não dorme. Então, por mais que aconteça, a gente fala assim, tá, mas se Deus protege Israel, por que deixou isso tudo acontecer? Mas existem promessas a serem cumpridas ainda. Né? E isso envolve também tudo isso. Mas é engraçado essa fala sua, né? Porque isso é na vida da gente. A gente pensa, se eu tô sofrendo, se tá acontecendo essa doença, mas se Deus existe. Né? Se Deus existe, por que eu tô sofrendo com isso? Por que Ele não resolve essa situação na minha vida? Né? Por que Ele tá deixando, permitindo que tanta gente morre? É isso aí mesmo. Realmente, você traz isso pra vida. E a mesma coisa é o que você tá falando aí. Mas eles têm a certeza que ele não saiu do controle de tudo. Como a gente tem que ter. Propósito, né? Às vezes, vamos dizer aqui, uma situação ruim acontece na nossa vida para que a gente se fortaleça para algo ainda maior. Isso. Né? Eu sempre costumo falar o seguinte, que Deus às vezes coloca a gente nos topos da montanha, né? Mas quando a gente olha uma montanha ainda maior na nossa frente, a gente precisa passar para o vale para chegar naquele outro topo. A gente não consegue sair voando, né? Então, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Inclusive, o nosso batimento cardíaco é feito de altos e baixos. Porque se for uma vida constante, a gente está morto.
Isso é verdade. né? Então, é Fala algo... sobre dependência também. É Quando a algo gente que a fica gente- muito autossuficiente, Uhum. aí vem Deus e fala assim, Mostrar opa, que é ele que Não. está no controle. Então, a gente passa por Buscar a mim. certos momentos para que a gente reconheça que é ele, né? Mas muita gente não vê assim. Muita gente prefere ver do outro lado. Ah, então se Deus não existe, se Deus existe, por que tanto isso? Se Deus é o guarda de Israel, por que que ele permitiu tantas Isso. atrocidades, né? Mas existe propósito em tudo. Existe propósito em tudo. Eu acredito que existe propósito e também existe a ganância do homem, né? De querer ter o controle. E aí as coisas, elas tendem a... Guerra é não... O que é a guerra se não a ganância e o querer o poder, né? Mostrar para o Isso. mundo, não, eu sou mais poderoso do que você.